Minha gente, bora falar do Paris Saint-Germain que sofreu, hein? Sofreu e sofreu para vencer o Lorient neste domingo e só venceu por conta de mais uma atuação importantíssima do camisa 10 da seleção brasileira e do PSG, um tal de Neymar, hein? A gente vai falar bastante nesse vídeo da atuação do Neymar, dos números dele na temporada, do quanto ele foi importante nessa vitória e quanto essa vitória também foi importante para a seleção brasileira às vésperas da Copa do Mundo. Mas vamos dar um passo atrás, começar falando do jogo. Vitória contra o Lorient fora de casa por 2-1, 14ª rodada do campeonato francês, um jogo muito difícil. Geralmente tem sido assim nas últimas temporadas, o PSG tem se dado mal no campo do Lorient, né, visitando esse adversário, e um time muito bem encaixado em termos de marcação, que dificultou muito a vida do PSG. Inclusive o PSG correu alguns riscos durante a partida e poderia ser ou ter sido derrotado neste duelo. Agora é o seguinte, o Messi, por exemplo, não jogou porque teve um problema no tendão de Aquiles, um desconforto, e nesse momento, às vésperas da Copa do Mundo, o cara que sente qualquer problema, qualquer desconforto, pede para ficar fora, ainda mais o Messi, que pode jogar aí a sua última Copa do Mundo da carreira. Com isso, o Galtier entrou no sistema com 3 zagueiros lá atrás, 4 caras no meio campo e o Ekitike no lugar do Messi, ou seja, o Ekitike um pouco mais à frente, Mbappé e Neymar um pouco mais atrás na construção da jogada. Isso não resultou muito bem, porque o Lorient encaixou a marcação desde cedo e o PSG teve poucas chances. O trabalho sem bola foi muito mais importante do que com bola, e nisso o Neymar se dedicou e mostrou o quanto ele está bem nessa temporada. Se ele não foi brilhante, ele foi extremamente efetivo e extremamente importante. No primeiro tempo, numa pressão na saída de bola feita pelo Neymar, ele fez o goleiro do Lorient errar, a bola foi para o Ekitike devolveu no Neymar, que com muita categoria limpou o goleirão, limpou o zagueiro e fez 1-0. Depois disso, o PSG perdeu outras oportunidades. O Mbappé muito mal o jogo todo, foi substituído no segundo tempo, mas fez uma partida muito abaixo, horrorosa, errou tudo o que tentou fazer, muito desconectado, não ajudando na marcação, e isso dificultou também que o PSG conseguisse chegar com mais qualidade. Virou o segundo tempo, o Lorient, que já vinha fazendo uma boa partida, melhorou e conseguiu impor o seu ritmo, tanto roubando bolas, não deixando o PSG criar absolutamente nada, quanto também agredindo, achando os espaços na defesa do PSG. Empatou o jogo, o Lorient, depois teve uma bola na trave ainda, poderia ter virado a partida, e o PSG, fazendo as substituições, conseguiu melhorar, mas não o suficiente para desequilibrar. E aí o Neymar, que já tinha feito o primeiro gol, foi mais uma vez importante, né? Ele foi o cara que buscou fazer algo diferente, ele foi o cara que criou algumas oportunidades de perigo, e ele foi o cara que achou o Danilo Pereira depois de uma cobrança de escanteio perfeita com o Mel, achou a cabeça do português Danilo Pereira, que fez o 2-1 já no final da partida. Uma vitória muito importante que coloca agora o Neymar com 15 gols nesta temporada, 11 assistências, ele foi eleito o melhor jogador da partida, ele é o artilheiro do campeonato francês ao lado do Mbappé, ele é o segundo melhor assistente, né, o segundo melhor em termos de número de passes para o gol do campeonato francês, atrás apenas de Lionel Messi, e faz uma temporada espetacular. Mesmo num jogo que ele não foi brilhante, como eu falei, ele foi muito efetivo, muito importante para o grupo. Ele foi bastante elogiado pelo técnico Galtier depois na entrevista coletiva, né, o Galtier disse que esse é o melhor Neymar desde que ele chegou ao Paris Saint-Germain, e muito provavelmente o melhor Neymar do PSG desde que o Neymar chegou à equipe francesa, e realmente ele foi extremamente feliz no que tentou fazer nessa partida. O PSG agora lidera o campeonato francês com folga, com 5 pontos, e vai entrar em campo novamente no dia 13 de novembro. Isso é muito importante porque dia 14 de novembro a seleção brasileira, que vai ser convocada nessa segunda-feira, ela se apresenta em Turim para fazer a pré-temporada, se a gente pode dizer assim, né, ou preparação para a Copa do Mundo, né? Depois estreia no Catar alguns dias mais à frente, mas se apresenta em Turim dia 14. Ou seja, esse jogo dia 13, se o PSG não vence o Lorient, poderia ser complicado para a equipe francesa, e o técnico Galtier teria que utilizar a sua força máxima. Com 5 pontos de vantagem, na 15ª rodada do campeonato francês, eu arrisco aqui a dizer que ele vai poupar muitos jogadores nessa partida do dia 13
contra o Auxerre, né, que é uma partida mais fácil. O Auxerre está na 14ª colocação do campeonato francês nesse momento, e eu arrisco até dizer que muito provavelmente Messi, Neymar e Mbappé não vão jogar essa partida, o que é muito bom para suas seleções, em especial no caso do Neymar, para a seleção brasileira, porque no dia seguinte o cara se apresenta para a Copa do Mundo. Então, ó, notícias boas para a seleção brasileira desse jogo. Neymar comprometido, um Neymar muito mais coletivo, um Neymar que tem números espetaculares e que está muito afim de jogo. Vamos ver se na Copa do Mundo o homem também está assim e segue on fire, como está na temporada, tanto na Champions quanto no campeonato francês.